Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos corrigir o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. Estaremos corrigindo o PET, volume de número 4, a semana de correção é a semana de número 3. E para essas nossas correções, nós teremos como unidade temática justamente a probabilidade e a estatística. O objeto de conhecimento são gráficos e tabelas. Conteúdos relacionados aos principais tipos de gráficos. Os elementos mais adequados para representar determinado conjunto de dados estatísticos. Então, acompanhe comigo a resolução das questões na tela. Então, vamos lá. Olha só, questão de número 1, que diz o seguinte. Estudante, agora é com você. Observe os gráficos abaixo e responda. Olha só, temos aqui o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, letra A, não é isso? Qual o tipo do gráfico 1? Ora, gráfico 1 é o gráfico de linha. Ok? Gráfico de linha. Muito bem. Letra B, qual o tipo de gráfico 2? Gráfico 2 é o gráfico de colunas, não é isso? Coluna. Ou também pode dizer barras, gráfico de barras na vertical, não é isso? Gráfico de barra na vertical ou gráfico de colunas. Letra C, qual o tipo do gráfico 3? Gráfico 3, que é esse daqui, é justamente o gráfico de barras. Gráfico de barras, também conhecido como gráfico de barras horizontais. Muito bem, gráfico de barra. Letra D, qual o tipo do gráfico 4? Gráfico 4, sabemos que é o gráfico de setores. Então, é o gráfico de setores. Ou gráfico de setor, né? Vou deixar gráfico de setor. Pronto. Letra E, quais elementos do gráfico podem ser acrescentados para a correta interpretação da informação? Correta interpretação da informação. E compreensão dos dados para análise? Vamos lá, tipo do gráfico. Título do gráfico é importante? Com certeza, não é isso? Para você saber, inclusive, do que se trata. Legenda? Também, justamente para dividir ali, para você saber sobre a questão numérica lá do gráfico, ou, né, da forma como, o que você precisa interpretar ali. Título dos eixos? Também é importante demais. Rótulo com valores? Também é importante. Agora, e a fonte, professor? Ora, perceba que está perguntando para a interpretação do gráfico, ok? A fonte ela é importante para a comprovação dos dados que você tem ali, ok? Agora, para a interpretação da informação, ela não é importante, mas é importante para para a comprovação dos dados ali ou da informação que você está querendo passar. Tranquilo? Ok? Então, vamos avançando. Próxima questão, questão de número 2, diz assim, ó, em jornais e revistas, é comum uma reportagem ser publicada e exibir os gráficos sem mostrar todos os elementos essenciais, pois as informações estão no contexto de uma pesquisa. Veja o exemplo a seguir do gráfico de linhas, que foi retirado da notícia publicada em 29 de 5 de 2019, sobre o número de estudantes inscritos no Enem no período de 2009 a 2019. Observe o gráfico sem o título da reportagem e a legenda, se você considera interpretar as informações. Depois responda as questões abaixo. Primeira coisa, né? Quer saber se você teria condições de fazer a interpretação. Ora, aqui nós temos números e tempo. E o tempo aí. Na verdade, fica meio complicado, né? Para você conseguir fazer essa interpretação. Você deveria adivinhar, né? No gráfico, você percebe diferença entre os valores de 2011, 2012, 2018 e 2019? Quais são exatamente esses valores e qual o motivo que eles chamam atenção? Vamos lá? Então, 2011, 5.366.780. 2012, 5.791.332. Vamos lá. 2018, 5.513.712. Vamos lá, 2019, 5.095.308. Então, esses são os valores, exatamente os valores. Agora, qual o motivo de eles chamarem, que eles chamam a atenção? Ora, por que eles chamam a atenção? Porque são números cujos valores estão bem próximos, é isso? Estão bem próximos ali, um número dos outros lá.
Agora, você percebe a diferença entre os valores 2011, 2012, 2018 e 2019? Isso no gráfico, ok? Está perguntando aqui no gráfico. Então, se a gente for analisar o gráfico, vamos lá dar uma olhadinha lá, ó. Vamos analisar o gráfico. Olhando o gráfico, você percebe o seguinte aqui, ó, que tanto 2011 quanto 2012, 2018 e 2019, eles estão praticamente aqui na mesma linha, né? Praticamente aqui na mesma linha. E por que que nesse caso, então, nós vamos perceber isso, ter esses valores assim, tá? E por que que, se você só olhar o gráfico, você não percebe a diferença? Porque são números cujos valores estão bem próximos, é isso? Então, como os valores estão bem próximos uns dos outros ali, então fica difícil pelo gráfico você comprovar. Mas quando a gente pega aí os números para dar uma olhada, aí a gente percebe que realmente, não é isso? A gente consegue visualizar essa diferença entre eles, ó. Essa diferença entre eles, ela existe, não é isso? 2011, 5.366. 2012, 5.791. Então, há uma diferença entre eles. No gráfico, a gente não consegue perceber essa diferença, pois são números cujos valores estão bem próximos. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos lá. Imagine que você vai apresentar um trabalho na escola com as informações referentes a essa pesquisa. Você considera importante explicar os dados da pesquisa utilizando o gráfico, citando a fonte, a data de acesso? Justifique sua resposta e pense que a professora pediu para colar um cartaz do trabalho na sala de aula. Então, beleza. A professora quer que você cole um cartaz lá na sala de aula. E aí, vai ser importante? Com certeza, né? Sim, é importante sim. Por que que é importante, professor? Porque quanto maior o número de informações referentes à sua pesquisa, haverá uma melhor interpretação da informação. E melhor ainda, uma melhor compreensão, tá bom? Dos dados para a análise. Então, quanto mais informações você conseguir fornecer, vai facilitar para você lá, aliás, para que seus colegas, eles consigam compreender a mensagem que você quer passar. E outra coisa também, traz um pouco mais de o quê? Você trazendo mais dados lá da sua pesquisa, as pessoas elas poderão comprovar, não é isso? A veracidade da pesquisa que você fez, tá bom? Isso aí também é muito importante e gera credibilidade, tá? Ok, muito bem. Então vamos avançando. Próxima questão, questão de número 3, que diz o seguinte: resolva o problema a seguir. Depois, organize os dados na tabela e responda. Vamos lá. No final do ano letivo de 2018, um professor de matemática fez o seguinte levantamento de 5 turmas do 8º ano com 30 alunos em cada. 20% dos alunos ficaram em recuperação e o restante foram aprovados. Letra A. Qual o total de alunos das 5 turmas do 8º ano? Ora, são 30 alunos em cada turma, não é isso? Então, nós vamos pegar 30 vezes quanto, professor? Vezes 5. 30 vezes 5, 150. Então, são um total de 150 alunos. Muito bem, 150 alunos. Perfeito. Agora, letra B. Quantos alunos foram aprovados sem recuperação? Então, na letra B, nós precisamos achar 80%, não é isso? Foram aprovados? 80%. Por que 80%, professor? Porque 20% ficaram de recuperação e o restante foram aprovados. 20% para 100%, 80%. 80% de quanto? 80% de 150, não é isso? 80% de 150. Como que a gente vai fazer? 80% é 80 sobre 100. O D na matemática representa a multiplicação. Vezes 150. Abaixo não tem número nenhum, então é 1. O que nós temos aqui? Uma multiplicação de que mesmo? De frações. Nesse caso, eu posso multiplicar 80 vezes 150, mas vai ficar um número muito grande. Então, o que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Nós vamos simplificar um zero com um zero, um zero com outro zero. Aí vai facilitar, não vai? Por que vai facilitar, professor? Porque você vai pegar 8 vezes 15. 8 vezes 15 é 120, sobre 1 vezes 1 é 1. 120 dividido por 1 dá o próprio 120. Então, quantos alunos foram aprovados sem recuperação? 120 alunos.
Então, 120 alunos aprovados sem recuperação. Agora, letra C. Quantos alunos ficaram em recuperação? Ora, eu sei que o total são 150 alunos, menos os que foram aprovados, 120. 150 menos 120 vai ser 30. Ou seja, 30 alunos em recuperação, ok? 30 alunos em recuperação. Muito bem. Avancemos, então. E aí nós temos a letra D, que diz assim, ó. Organize os dados na tabela e complete os gráficos com título e rótulos. No gráfico de setor, ou seja, de pizza, coloque os rótulos em porcentagem. E no gráfico de colunas, coloque os números de alunos de acordo com a legenda. Então vamos lá. Nós temos aí, ó, resultado de matemática do 8º ano em 2018. Aprovado. Foram quantos? 120, não é isso? Beleza. Em recuperação, foram 30. Ok. E aí nós olhamos e fizemos a conta e percebemos que o número de aprovados são 120, de uma porcentagem de 80%. E em recuperação, não é isso? Foram os 30 da porcentagem de 20%. Beleza, então vamos lá. Agora aqui, ó, no gráfico de setores, vamos colocar aqui, ó, a recuperação é essa parte em laranja, não é isso? Em laranja, ele quer que a recuperação, os rótulos colocados em porcentagem. Então, 20% aqui, ó. 20% foram os que ficaram em recuperação, 80% os aprovados. Agora aqui, ó, no nosso gráfico de colunas. No gráfico de colunas, perceba que os aprovados foram 120. E em recuperação foram 30. Ok, muito bem. Então, avancemos. Vamos lá? Letra E. Você poderia fazer esses dois gráficos sem legenda? Ora, sem legenda? Meio complicado, né? Não. A legenda, ela é o quê? Importante, até mesmo para poder compreender, não é isso? Compreender aí a mensagem que você quer passar. Letra F. Se você desenhasse o gráfico de pizza em um cartaz, precisa construir o ângulo de quantos graus para corresponder à fatia correta dos alunos que ficaram em recuperação. Esse ângulo é agudo ou obtuso? Então, vamos lá. Para a gente ter que desenhar, então, o gráfico, nós vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui no gráfico, ó. Então, nós temos aqui o nosso gráfico aqui de setores, tá? Para a gente desenhar ele, primeira coisa, perceba que é um gráfico de uma volta. Uma volta completa é 360 graus. 360 graus é o total de alunos, 150 alunos, não é isso? 150 alunos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se nós queremos, nesse caso aqui, achar o número de alunos em recuperação, são quantos? São 30, não é isso? 30 alunos em recuperação. Corresponde a que setor? X. Então, a gente fazendo essa regra de 3 aqui, nós vamos encontrar essa fatia aqui, ó, essa área aqui correspondente em graus, tá? Dos alunos que ficaram em recuperação. Então, vamos lá. Multiplicando aqui cruzado, 150x é igual 30 vezes 360 graus. Ou seja, x é igual a 30 vezes 360 graus dividido por 150. E aí eu posso de cara, olha só o que eu posso fazer de cara, ó, simplificar. O que nós vamos simplificar? Nós vamos simplificar esse zero aqui com esse zero. E aí vai facilitar demais as nossas continhas, porque x vai ser igual. Ora, 3 vezes 360, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3, 3, 9, 1, 10. Vai ficar 1080. 1080 graus dividido por 15. 1080 graus dividido por 15 vai dar 72 graus. Então, nesse caso aqui, ó, aqui nós temos 72 graus, ok? Então, nesse caso aqui, 72 graus é justamente essa parte que corresponde aos alunos em recuperação. E que tipo de ângulo é esse? Ora, nós temos que esse ângulo é agudo ou obtuso? Ele é um ângulo agudo. Por que ele é um ângulo agudo, professor? Porque é um ângulo que está entre 0 grau e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, agudo. Acima de 90 graus, ele é obtuso. Beleza? Tranquilo? Ok? Então,
Vamos avançando. É isso aí. Próxima questãozinha, então. Letra G. Atualmente, existem vários softwares que auxiliam em cálculos diversos na construção de gráficos. O professor de matemática utilizou uma planilha eletrônica gratuita e apresentou o gráfico ao lado. Qual é o tipo de gráfico? Olha, só de olhar você percebe que é um gráfico de barras horizontais, não é isso? Gráfico de barras horizontais. Gráfico de barras. Observe o gráfico e veja se falta alguma informação. Ora, a informação que falta é justamente a fonte, não é isso? Ele não colocou aqui a fonte, não. No dia da apresentação do professor, ele já tinha o resultado da recuperação e informou, destacando que apenas 10% dos alunos que ficaram em recuperação não conseguiram a nota mínima de 60% e foram reprovados. Quantos alunos das turmas 801 a 805 foram reprovados em matemática em 2018? Lembrando, são 30 alunos aqui, ó, em recuperação, ó, 30 alunos. Desses 30 alunos, 10%. 10% de 30. Um processo rápido e fácil para você fazer é o seguinte: todas as vezes que você precisar achar 10% de qualquer valor, é só fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, ok? Então aqui eu tenho 10% de 30, a vírgula está aqui, ó, depois zero. Então andou para cá, ó, ficou 3. Então 10% de 30 é 3. Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, 10% de 225, 10% de 225 é quanto? Faz a vírgula daqui, andar uma casa, 22,5. Por exemplo, 10% de 32,3. 10% de 32,3, faz a vírgula andar uma casa para a esquerda, 3,23, tá vendo? Então é mais tranquilo para você pensar, quando falar em 10%, apenas em fazer a vírgula andar o quê? Uma casa para a esquerda, tá bom? Então, nesse caso aí, você já sabe a resposta, que é 3, ok? Então, 3 alunos. Esses 3 alunos aí que foram reprovados. Agora, ele quer saber esses 3 alunos correspondem a quantos por cento de 150 alunos? Ora, quanto que é 3% de 150? Aliás, 3 alunos em 150, né? 3 alunos em 150. 3 alunos em 150 na forma de porcentagem. É só multiplicar essa divisão por 100. Só multiplicar por 100, professor? Então, vamos lá. 3 vezes 100, 300 sobre 150. 300 sobre 150. Simplifica esse zero com esse zero para facilitar a nossa vida. Ó. 30 dividido por 15 é quanto? 2. 2%, tá? 2% a nossa resposta. Então, que corresponde a 2% do total de 150 alunos das 5 turmas. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Finalizamos aqui as nossas correções, tá bom? Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa tornar um parceiro do nosso canal. Como professor, primeiramente, deixe o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E outra coisa, indique, tá? Indique nossas aulas aí, compartilhe nossas aulas para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Abaixo aqui nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você das nossas próximas correções, nas nossas próximas aulas. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui. Até a próxima.